Vamos lá? Olha, o ministro da Fazenda, ele disse que a Gleisi tem opiniões fortes. Tudo isso por conta ainda dessa questão dos combustíveis. Vai, roda aí. Uma coisa interessante, assim, eu não sei se nessa época do ano ou um pouquinho mais tarde, não sei se março ou abril de 2003, teve abaixo-assinado da bancada do PT no Congresso Nacional pedindo a substituição do Palocci. Então, entendeu? Então, isso é natural. Agora, eu vi o tweet da Gleisi depois que o presidente tomou a decisão, elogiando a sensibilidade, o equilíbrio da decisão. Mas então, ela não cita o senhor no tweet, né? Como também, que está a relação com ela? Mas também não citou no outro. No que ela publicou dizendo contra a remuneração, ela citou o presidente Lula, não me citou. Então ela não me citou nem no primeiro, nem no segundo. Está tudo bem. Agora, o importante é que ela defendeu a decisão do presidente Lula, que era o que eu esperava da parte dela, que é uma pessoa que tem opiniões fortes, né? Mas que sabe que a decisão final, quem arbitra os conflitos de posições dentro do governo, fora do governo, é o presidente da República, né? Muito bem, e aí, Moisés, o ministro está certo aí nesse entendimento dele aí, de que cabe ao presidente a palavra final e não ele ficar polemizando com a Gleisi? Eu quero começar aqui pedindo perdão, que eu comecei direto, não dei boa noite aos telespectadores, à nação Rema, aos meus colegas de bancada e ao professor Raimson, lá da Academia Mahatma, é meu amigo, é lá do Rio Grande do Sul, e está nos acompanhando. Professor, um abraço e obrigado pela audiência. O Haddad está perdido. As pessoas pensam que quando nós fazemos os nossos comentários aqui sérios, comentários aqui que a gente acredita no que diz, já bota ódio no meu. Eu não sei de onde é que vocês botam o ódio numa coisa que eu tô vendo. É assim que eu enxergo, é assim que eu penso. Aí já bota o ódio, não sei o quê e tal. Para com isso, gente. Vamos para o mundo real. Você está vendo a briga entre eles mesmos. A presidente nacional do PT é contra esse papo de reoneração, é um eufemismo para aumento. O nome certo seria aumento, prejuízo para você, dinheiro a menos no seu bolso, certo? Seria isso. A Gleisi Hoffmann pensa diferente do Haddad. Ela não queria o aumento dos preços do combustível. É uma briga dentro do próprio PT. Então, para você que é petista, que está batendo palma aí, você está batendo palma à toa, porque a própria presidente do PT é contra esse aumento. Tá certo? Esse é um ponto. A outra questão, pessoal, é você pegar e dizer que o presidente Bolsonaro chegou a R$ 7 ou R$ 8 o combustível. Você esqueceu que várias vezes o presidente Bolsonaro chamou os presidentes da Petrobras e diziam: vocês estão prejudicando o Brasil. Vocês estão querendo atrapalhar a minha reeleição, aumentando. Era semana após semana. Não dava 15 dias, a Petrobras aumentava o preço. Ou será que a sua mente já esqueceu? Só porque você é petista? A pessoa que acompanhava o presidente Bolsonaro sabe que cada 15 dias a Petrobras estava aumentando preço. E tome preço, e tome preço. O presidente Bolsonaro sabia que era um meio de implodir, era um meio de prejudicar a sua campanha, de prejudicar o seu governo. Porque quem quer pagar mais? Ninguém quer pagar mais. E aí o presidente Bolsonaro começou a trocar os presidentes da Petrobras, que você lembra, você sabe disso. E aí os deputados começaram a acusar o presidente Bolsonaro de querer interferir na Petrobras. Mas aí o presidente Bolsonaro, só para concluir, e o presidente Bolsonaro, como ele não tinha saída, ele foi lá e chamou o Congresso, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, e tirou os impostos que dava para diminuir. Porque se fosse pela Petrobras, chegaria a R$90 um litro de gasolina. Ô Cícero, Muito você bem. Permite eu fazer uma pergunta ao Moisés? Não, agora é o seu tempo, fica à vontade, o seu comentário. Ô Moisés, por favor, eu gostaria de perguntar. Eu gostaria não, eu vou perguntar. Diga, mestre. Senão eu vou ficar só no desejo. Qual é a diferença entre petista e esquerda? Responde em casa para o nosso telespectador. Vamos lá. Tem esquerda mais calma, menos raivosa, menos odiosa. Essa é uma esquerda. Agora, os petistas são mais raivosos. Botam para quebrar, atacam mais, agridem, falam em amor enquanto praticam o ódio, falam em cuidar das pessoas enquanto atacam pessoas. Olha só, o Zé Disseu disse que aquela facada do Bolsonaro foi mal dada. Essas são as pessoas que falam em amor.
Entendeu, pessoal? Nunca quiseram investigar a facada do Bolsonaro. Enquanto vive nadando na questão da Marielle. Ora, se vai investigar a Marielle, por que não se investiga a fundo a facada que o presidente... Sabe o que eles chamam? De fakeada. Fizeram até um frevo agora no carnaval, tirando o sarro da facada do presidente. Então, a esquerda petista é a mais raivosa do que as outras esquerdas. Você está vendo, telespectador? Você que está em casa, você está vendo. Eu perguntei ao Moisés qual era a diferença entre o petista e esquerda. Ele não conseguiu responder. Esse petista é mais raivoso. Petista é aquele ser humano, aquele indivíduo que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Sim, o PT, que é um partido, entendeu, que defende o socialismo. Já a esquerda, não. A esquerda é uma ideologia que defende o estado do bem-estar social, que defende o capitalismo social, né, e algumas medidas por parte do Estado na economia. Estou errado, Arnaldo Buiu? De forma alguma. Mas o esquerdista afiliado ao petismo é mais radical. Você mas pode você ver não soube pelas diferenciar ações. o que Mas eu quis ir direto. Eu quis ir direto. Não, você se perdeu na resposta. Com relação à fala da Gleice Hoffmann, é compreensível, ela sempre teve opiniões fortes. Agora, ela, de repente, de manhã, questiona, né, as decisões, as orientações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e à noite ela concorda com o presidente Lula. Claro, porque o PT é unido. Eles não lavam roupa, né? Infelizmente, eu acredito que a pessoa que tem uma personalidade e uma opinião, ela pode passar por uma metamorfose. Mas foi uma metamorfose muito rápida. Ricardo, seu comentário, por favor. Então, eles têm divergência entre eles mesmos, né? Então, isso é natural. Nunca ninguém vai seguir uma linha. Mas tem o Lula quem dá a martelada final. Agora, a gente falar, eu volto a dizer aqui, muito telespectador acha, nossa, ele fez isso por conta da campanha. Eu garanto, eu asseguro, se ele tivesse sido reeleito, ele não ia tirar, não. Ele não ia desonerar, não, jamais. Então, é preciso a gente entender, porque parece que quando a gente fala alguma coisa aqui, a gente está colocando o que a gente acha. Não se trata de achismo. Se trata de números. Se trata de fatos incontestáveis. Então, quando eu falo que Bolsonaro ele zerou esses impostos federais, desses itens, ele também reduziu impostos de mais de 4 mil itens, que influenciaram diretamente o teu poder de compra. E a arrecadação bateu recorde. Você tem ideia? O governo Bolsonaro teve a maior arrecadação do que os seus antecessores. Mas como isso é possível? Se ele zerou alguns impostos e diminuiu outros. Pega no Google e coloca assim, curva de Laffer. Eu acho que o Herbert, estudioso, ele deve saber o que eu estou falando. Pega no Google e vocês vão ouvir falar, vocês vão estudar. Curva de Laffer. Significa o seguinte, que você reduzindo impostos, você vai estimular as pessoas a comprarem. Entendeu? Você vai aquecer o mercado. Então o que acontece? A arrecadação, muitas vezes, ela aumenta. Você tem aquela falsa ideia de que diminuindo os impostos, o Estado vai arrecadar menos e vai ter prejuízo. Mas não foi. Bolsonaro usou isso, essa curva de Laffer, e deu certo. Tanto deu certo que ele conseguiu a maior arrecadação da história. E mais do que isso, ele conseguiu superávit primário em 54 bilhões, coisa que não acontecia há mais de 8 anos, desde do último mandato da Dilma. Então isso sabe o que se chama? Administração. Isso se chama ter responsabilidade com a conta pública, com o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte. Porque Bolsonaro, ele governava para você ter um melhor poder de compra. Seu poder de compra vai diminuir, a gasolina aumentou, isso aumenta também a cesta básica, itens de supermercado, e o teu poder de compra vai ser bem menor do que eu gostaria de ter 30 segundos. Depois, Arnaldo, sua vez, por favor. Já 30 segundos a tua fala, Arnaldo. Pode falar. Eu gostaria não, senão eu vou ficar só no desejo. Eu desejo perguntar ao Ricardo Frota, inclusive para ele deixar bem claro, Buiu, para quem está em casa nos assistindo, se ele é bolsonarista, se ele é direita conservador ou se ele é nazi-fascista.
Respondo com muita tranquilidade. Nazifascista, eu já falei aqui, o extremo da direita ele vai levar ao fascismo, assim como o extremo da esquerda leva ao comunismo. E esse governo que a gente tem aí, eu estou falando de uma extrema esquerda. A esquerda é uma ideologia. O PT é um partido político que tem uma ideologia de esquerda, de uma extrema esquerda. Quer implantar aos poucos o socialismo. Tá, mas eu perguntei no que você acredita. Não, se você é bolsonarista ou se você é conservador Bolsonaro, de direita. Ele é o maior representante da direita, mas eu sou adepto à política do Bolsonaro porque deu certo para o país. Foi bom. Muita gente vai falar o contrário porque não estão analisando que ele só teve 2 anos de mandato. Porque 2 anos foi de pandemia, foi a grande mídia falando para todo mundo ficar em casa, para a economia do Brasil quebrar, e mesmo assim ele surpreendeu o mundo, tendo um PIB maior do que o da China, uma inflação menor do que a dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então deu exemplo. Paulo Guedes é um mestre da economia. Haddad, coitado, eu tenho pena do que ele está fazendo. Ele está completamente perdido, não sabe o que está fazendo nessa pasta, vai ter que fazer um intensivo com o Paulo Guedes para ver se ele aprende alguma coisa. Buiú, sua inteligência, por favor. Herbert, se vocês ficarem aí, eu vou deixar você e o Frota batendo. O Frota é compreensível porque ele vai ficar 10 dias em lua de mel. Agora, aí fica difícil, entendeu? Arnaldo, 1 minuto para você, o seu comentário. Bom, detalhe, eu não estou aqui mais para discutir política, eu estou aqui para discutir governo. E a partir do momento que você começa a discutir governo, você vê que foram mais de uma semana de reunião entre o presidente da Petrobras e o governo Lula e o ministro da Fazenda Haddad. Fizeram contas, e levaram a seguinte percepção, que poderia baixar o preço do combustível na distribuidora, né? E que o valor da incidência dos impostos que vem para atender o lado social, que tem um país não vive sem imposto. Se você conseguir algum que vive sem isso, aí você me diz, né? O governo tem que começar a cuidar das questões sociais, ele tem que manter aí as farmácias populares, ele tem que manter as faculdades, ele tem que começar a mexer nas nossas rodovias, né? E, por certeza, o motorista do caminhão, que é quem transporta, e é o diesel que gera a inflação, ele deve estar satisfeito, porque eu não vejo ninguém fechando estrada, porque o diesel mesmo está baixando de preço. Então, é muito importante que nós tenhamos o seguinte pensamento. Já deu seu minuto, Arnaldo. Você deu o seu tempo para o Herbert, infelizmente eu não posso, então, tá bom. Não posso fazer nada.